Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, hoje sobre racionalização de denominadores, a correção do exercício 23 da página 13 do caderno de atividades. Então, ele pede para racionalize o denominador de cada fração. A letra A, a gente tem 3 sobre raiz de 10. Então, vamos aplicar, a racionalização. A gente tem que multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 10 para a raiz sair do denominador. Então, vai ser 3 vezes raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10. Que é igual 3 vezes raiz de 10, 3 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. 10 vezes 10, 100. E raiz de 100 é 10, não é? Então, é 3 raiz de 10 sobre 10. Eu multiplico por raiz de 10 justamente porque, ao multiplicar raiz de 10 por raiz de 10, eu vou ter 10 e vou tirar a minha raiz do denominador. E aí, tudo que eu faço no denominador de uma fração, eu tenho que fazer também no numerador. Então, por isso que eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Ok? Então, essa é a resposta, 3 raiz de 10 sobre 10. A letra B é raiz cúbica. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque aqui é raiz cúbica. Então, eu vou precisar multiplicar em cima e embaixo por uma fração que complemente o cubo para eu poder cortar. Então, aqui eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado a 2. Por que 2 elevado a 2? Quando eu multiplico raiz cúbica de 2 por raiz cúbica de 2 elevado a 2, eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 3. Multiplicação, conserva a base, 2, soma os expoentes. Aqui não tem expoente, é como se tivesse o 1. 1 mais 2, 3. Se eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 3, eu vou poder cortar. Vamos multiplicar aqui em cima. Raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 2 elevado a 2. Vai ficar raiz cúbica de 5 vezes 2 elevado a 2, que é igual raiz cúbica, 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 5, 20. Sobre, aqui eu posso cortar, vou ficar com 2, que era o meu objetivo, tirar a raiz do denominador. Então, eu fiquei com 2 no denominador, raiz cúbica de 20 sobre 2. Essa aqui é a resposta, ok? A letra C, raiz quinta de 7 ao cubo. Para eu conseguir eliminar a raiz, eu tenho que ter 7 elevado a 5. Para eu ter 7 elevado a 5, eu vou multiplicar por 7 elevado a 2. 2 mais 3, 5, e aí eu consigo cortar. Acompanharam? Então, eu vou ter 4 vezes raiz quinta de 7 ao quadrado.
sobre raiz quinta de 7 ao cubo vezes raiz quinta de 7 ao quadrado. Isso daqui vai ser igual 4 vezes raiz quinta de 7 ao quadrado, 4 raiz quinta. Quanto que é 7 ao quadrado? Não é 49? Sobre aqui, eu vou ter raiz quinta, 7 ao cubo, vezes 7 ao quadrado, é 7 à quinta. Por isso que eu escolhi multiplicar aqui por 7 ao quadrado, para eu obter o 7 à quinta e poder cortar. Corta, corta, eu vou ficar com 7. E aí, eu tirei a raiz do denominador, que é o meu objetivo quando eu falo racionalize o denominador. Então, a resposta é 4 raiz quinta de 49 sobre 7. Letra D. Raiz de 11 sobre raiz de 2. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Raiz de 11 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Multiplicação de raízes, eu multiplico quem está dentro da raiz. Raiz de 11 vezes 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 11 vezes 2, 22. Raiz de 22 sobre raiz de 4, 2. Então, essa é a minha resposta. Raiz de 22 sobre 2. Letra E. 6 sobre 5, raiz de 2. Aqui eu vou multiplicar também o numerador e o denominador por raiz de 2. 6 vezes raiz de 2. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2. 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, 5 raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 5 vezes 2 é 10, não é? Então, eu vou ter 6 raiz de 2 sobre 10. Aí, essa minha resposta, eu consigo ainda simplificar ela. Porque eu divido aqui, ó, simplifico por 2, vai ficar 3 e 5. Não é isso? Aí, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 5. Então, eu simplifiquei minha resposta, ok? A letra F, 1 sobre raiz de 7. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 7. Em cima, eu vou ter 1 vezes raiz de 7, raiz de 7. No denominador, raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 49. E raiz de 49 é igual a 7. A resposta é raiz de 7 sobre 7. Letra G. Raiz de 5 sobre 3 raiz de 2. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. Raiz de 5 vezes raiz de 2. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 5 vezes raiz de 2, raiz de 10. 5 vezes 2.
3 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 3 raiz de 4. Quanto que é raiz de 4? Não é 2? 2 vezes 3, não é 6? Então, a minha resposta é raiz de 10 sobre 6. Letra H, para finalizar. 5 sobre 2 raiz cúbica de 5. Se é raiz cúbica agora, eu tenho que multiplicar, eu vou ter que ter elevado ao cubo dentro da raiz, para eu conseguir cortar e eliminar a raiz. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz cúbica de 5 ao quadrado, para somar com esse 1 e ficar raiz cúbica. Observa. Vou multiplicar por raiz cúbica de 5 ao quadrado. Em cima, eu vou ter 15 vezes raiz cúbica, 5 ao quadrado, 25. No denominador, eu vou ter 2 raiz cúbica, 5 vezes 5 ao quadrado é 5 ao cubo. Então, em cima eu vou ter 15 raiz cúbica de 25 e no denominador eu vou ter 2 vezes, corta, 5. Então, eu vou ter 15 raiz cúbica de 25 sobre 2 vezes 5, 10. E eu posso simplificar o 15 e o 10. Eu posso simplificar por 5, que vai ficar 2 e 3. Então, a minha resposta vai ser 3 raiz cúbica de 25 sobre 2. Ok, pessoal? Então, foi essa a correção do exercício 23, da página 13 do caderno de atividades. Qualquer dúvida que ainda tenha ficado, me mandem no e-mail. Espero que o vídeo tenha ajudado. Bons estudos para vocês, se cuidem aí. E um abraço a todos, até o próximo vídeo.